muitos passe acelerado a cada jogada, a cada drible espetacular, a cada gol. O futebol deve muito aos locutores esportivos e por isso, em grandes momentos, presta sua homenagem a eles. Mas não caiu ao animal! Almir, um animal! Almir, um animal! 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 Mal! Um animal! Um animal! Mal! Mal! A fúria é mais do que uma expressão. É um grito que sai da garganta para excitar os ouvidos de milhares de torcedores. Grudados nos radinhos, essa legião de apaixonados está sempre na dependência de uma voz carregada de emoção. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Mas os donos das vozes do rádio esportivo vão muito além da emoção que eles conseguem extrair de uma partida de futebol. No jogo pela sedução de quem ouve as narrações, os locutores de hoje usam e abusam da imaginação e transformam uma transmissão num show de novas palavras e sons eletrônicos. Sou eu, veio da sala de aula. Aí casalzinho chegou pra mim de jeans, meio rasgado, sujinho e tal. Cara, dá pra sacar aí 200? Aí, 100zinho. Aí eu digo assim, dá. Aí eu pichei 100 pra cada um, né? 100 pra cada um. Aí ele olhou pra mim, mas bem doidão, né? Olhinho vermelho e tal, miudinho. Chegou e disse assim, valeu. Eu digo, pô, esse valeu é um clima pra mim. Então, quando a baita numa jogada na área, eu digo assim, valeu, entendeu? Quer dizer, as coisas vieram, surgiram assim, de repente. Primeiro destaque de hoje vem do Fluminense, que hoje enfrenta a Americana a partir de 8h30 da noite pela Globo. E você vai ver o jogo vindo do Bolsei, o Mendes e os Trevidantes. Eu acho que tem a parte jornalística, que você tem que transmitir, informar, opinar, o gol, o lance, o drible, o que está acontecendo fora do estádio, e a parte artística. Porque no rádio você não tem imagem, você segura no gogó, você mesmo, você tem que ser um pouco espetáculo. O chão vai tremer, garotinho! O chão vai tremer, garotinho! Hoje o Mar, inclusive, copiou muita coisa que eu garotinho eu criei aqui, ele introduziu lá e alguns caras introduziram no interior. No colégio, dando aula, eu, quando não sabia o nome de um aluno, para não desvalorizar, eu dizia, garotinho, vem cá. Então, isso aí foi pegando. Sala de aula também. Mas o Ripa na Chulipa, por exemplo, o Pimba na Gorduchinha é quase uma criança. É um garoto numa boate, fala, Ripa na Chulipa. O que é isso? Fala no futebol, fala no jogo. Eu preciso arrumar um pouquinho isso. Aí, Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, que eu já chamava a bola de Gorduchinha. Então, as criações são assim, entendeu? Algumas próprias e outras tiradas de segmentos da sociedade e transportadas para o futebol show. Você tem que acompanhar a rapidez e a evolução da tecnologia. Você fica 10 anos falando a mesma coisa. Por exemplo, o garotinho do Osmar Santos já é avô de 3 crianças. Você entendeu? Você se lembra do primeiro jogo que você narrou? Me lembro, uma tragédia. Me lembro que eu quase faço xixi nas calças. Foi no Campo Fluminense, na época do Torneio Início. O Torneio Início era o grande festival de apresentação dos clubes antes do início do campeonato. Ou seja, antes da primeira rodada do campeonato era uma festa. Um negócio que deveria voltar, né? Porque empolgava. Você, torcedor, por exemplo, ia para o Pacaembu, digamos, às 11 da manhã, ou ia para o estádio do Fluminense às 11 da manhã, assistia futebol de 11h30 até 6, 7 da noite. Os clubes iam sendo eliminados, era aquele processo. Mas era uma festa de apresentação. Quer dizer, era o que o Canter hoje no Jockey, né? A apresentação de quem vai competir. Então, eu me lembro que eu transmiti um Canto do Rio em Madureira. Era o primeiro jogo e me escalaram. Esse cara vai, já que ele é teimoso, quanto ele vai radiar? Rapaz, foi uma tragédia, eu radiei tão mal, tremia pra caramba. E olha que eu já era profissional de outras áreas. Quer dizer, pegava o microfone, dominava e tal. Mas eu tremi muito porque eu começava a querer... Não conhecia a embocadura, a técnica, né? Quer dizer, profissionalmente falando. E o emocional afeta diretamente no produto final do negócio. Foi uma tragédia. Ainda bem que os caras levaram em consideração que era no início e acreditaram em mim, principalmente Valdir Amaral. Valdir Amaral! Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Milésimo gol!
Esses magos do estilo são, na verdade, aprendizes de um mesmo feiticeiro. Foi nos criativos anos 60 que Valdir Amaral inventou uma nova bossa. Com algumas pitadas de efeitos sonoros e uma dose dupla de ousadia, Valdir Amaral fez uma revolução nas transmissões esportivas pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. E você foi o criador desses recursos para auxiliar a narração? Para dar um brilho com esse recurso, com essa parte técnica da narração. Como é que você inventou isso? Pegar um pedacinho dali, um pedacinho daqui, fui juntando. E coisas que eu via na rua, quando eu não estava irradiando. Um dos negócios que eu notei é o seguinte, que quando o locutor dava o tempo do jogo, 5 minutos não tinha o apito ainda. Às vezes o torcedor ao lado, quantos minutos que ele disse, quantos minutos que ele está o placar, o cara fica nervoso torcendo. Então a primeira coisa, eu mandei os que se chamam de pontas, comenta atrás do gol, informa ali, sempre fechar a transmissão dando placar. Ou placar Brahma, ou placar da Gillette, enfim, qualquer um, que não vale, não é comercial não, é só para ilustrar. E peguei um apito daqui, eu estava um dia no cinema, solteiro, estava vendo um filme lá e tinha um nortista lá, um paraibano com uma moça na frente, e a mocinha lá do filme, o artista pegou ela na força, deu-lhe um beijo, não sei o que, na força. Aí o nortista na minha disse, indivíduo competente, esse que estava aqui. Eu falei, vou botar isso. O cara fizer um gol, eu vou botar nele indivíduo competente. 10 é a camisa dele, do Pelé. Indivíduo competente. Choveu na horta do Vasco, choveu na horta do Corinthians, do São Paulo. Tá entendendo? Fomos colocando isso, botamos um aqui, outro ali. Tá entendendo? Tem peixe na rede. Rede todo mundo sabe o que é, e peixe também, né? Então quando a bola entrava, era o gol, eu falei, tem peixe na rede. Fui juntando esses pedacinhos de coisas fagulhas. E usando a linguagem que o povo usa. Deixa comigo. Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Ela tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrando, é gol! Gol do Brasil! Eu diria que no Rio de Janeiro o Valdir Amaral foi o maior inovador como locutor esportivo. E o Jorge Cury foi o narrador de maior potencial de voz de todos os tempos. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Rosa, em suas narrações, encantava os torcedores do seu time na mesma medida que irritava quem gostava do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo. Frequentador das noites cariocas, poeta e compositor, Ari deu um toque musical ao ritmo da narração. Um gozador, um brincalhão. Para ele, a narração de futebol, ele me dizia muitas vezes, era a maior distração do mundo. Porque ele perdia muito tempo em compor, ele perdia muito tempo em escrever, e ele vivia com a cabeça atormentada com a política. Então, quando ele chegava no Maracanã com aquela gaitinha, ele era uma fantasia. Então, ataca o Flamengo, bala com esquerdinha, que grande ponta esquerda do Flamengo. Ele era Flamengo à morte. Chutou, a esquerdinha, chutou na propaganda, sua besta. Aí 10 minutos depois, gol de esquerdinha, mas eu não falei que ele merece uma estátua. Ele era a gozação em pessoa. E você olhava para o Ari Barroso, ele sorria. Ele era feito assim, de uma criatividade. O centro que compõe uma aquarela do Brasil. Você já imaginou o que é capaz de fazer num campo de futebol, né? Você sabe que ele inventou a gaitinha, né? Que era uma das marcas dele. Essa gaitinha até é bom contar. Por que ele tinha aquela gaitinha na hora do gol? É que ele uma vez ouvindo um jogo narrado por Gagliano Neto, América e Botafogo. E ele desligou o rádio, certo que o jogo foi 2-2. E no dia seguinte eu abri o jornal e vi que foi 3-2 Botafogo. E aí ele percebeu que o ouvinte não ouvia o grito de gol, porque na época o locutor ficava no meio do público, não tinha cabine, não tinha essas mordomias de agora não, no meio do público. Então a gritaria era maior do que o grito do speaker, como se diz na época. E então ele ficou atrás de um som para marcar o gol. E pensou em instrumento musical, até que foi numa loja de brinquedos, aqui no centro do Rio, na Rua da Carioca,
experimentou vários brinquedos, até que pegou uma gaitinha de plástico. E que era o momento do gol. E era muito curioso porque nos gols do Flamengo a gaitinha não parava de tocar, né? Não parava nunca, era interminável. E no gol dos adversários, particularmente do Vasco, porque ele tinha uma antipatia muito grande, ele tocava muito pouco. Gol do Vasco, acabou. Dele tem uma outra história, um jogo do Fluminense, no campo do Fluminense, ele foi proibido de entrar, porque já na época se dizia que a narração do jogo tirava o público do estádio. Então não permitiram que ele narrasse. E ele então transmitiu o jogo de um galinheiro, numa vizinhança, e subiu no galinheiro. E ficou famoso porque essa narração, porque ele, segundo comentou na época e tal, a narração era perturbada pelos cacaretes, cocoricós, né, das galinhas e tal. Isso está até numa música do Lamartine Babo que registrou esse episódio. No galinheiro se radio para o povo, cada gol é o anúncio, a galinha bota um ovo, transmite BRAB. As famosas tiradas dele, assim, num fla-flu, por exemplo, assim, lá vai a bola com Telê, avança, dibra um, e eu não quero nem ver. Esse era um narrador que se recusava a ver o ataque adversário. E as pessoas se divertiam, os rubro-negros, porque viam nele um flamenguista, né? E os adversários que queriam vê-lo sofrer. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraz. Peraz a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedrinho, sanduíches, Nivski, gol! Vamos escolher a saída? Vamos. Pá. Ímpar, eu escolho. Eu saio. Vamos lá, garotinho. Vamos lá, meu garotinho. Eu vou te dar uma surra, porque eu era bom nisso. Faz tempo que eu não jogo, mas eu era bom, meu garoto. Eu continuo bom, É mesmo? Vamos ver se você tá bom mesmo, meu garoto. Boa. Então eu posso sair, eu não tenho mais as regras, mas tem que tocar no botão, não é isso? Então o Coringão é o meu time, é isso? Nem escolhemos. Aqui eu fico com o Corinthians, você fica com o São Paulo? Você vai de Corinthians. Vou de Corinthians, vou de Corinthians. Quem vai sair é o Neto, então. Neto arruma, garotinho, com sua permissão, a gorduchinha vai rolando solta. Ih, já perdi a bola pro garoto do São Paulo, Budinho. Não fui bem, pisei no tomate, garotinho. Lança para o Miller. Você narra o seu time, isso aí. Vai pro gol já? Miller tem uma avenida para correr, mas vai emendar daqui mesmo. Vamos ver, Miller, é bom. Tô armado, Essa bola não passa aí. Preparou, Miller chutou. É gol! Gol do São Paulo! Chutou armado. Primeiro chute, não, meu garoto, 1000 vezes não. Não, 1000 vezes não. E agora, eu saio. Você sai novamente. Neto, meu garotão. Neto, vamos arrumar esse pé, meu garotinho. O que é isso? Outra vez saindo, mas é que é difícil essa saída aqui. Vamos arrumar nele, peraí. Pode arrumar. Eita, vai sair agora. Saiu. E lá vem o time do Corinthians com o Neto. O garotinho tá com dificuldade para passar. Pensou ali, pensou aqui. Arrumou um pouquinho. Eu posso tirar o jogador para bater por gosto? Pode. Tem bater quem é Viola. Vai já, atenção, Viola voltando. Ele é um animal. Olha, é um animal. Atenção. Não, o goleirão defendeu. Zete. Quando os pais da matéria eram garotinhos, sonhavam com seus botões que um dia iriam emprestar suas vozes ao futebol. Todo menino que faça o jogador de plástico deslizar sobre um campo de brincadeira deixa a imaginação viajar até a cabine de um estádio de futebol. O ritmo alucinante da narração dá a impressão de que o jogo está sendo disputado em alta velocidade. Ele até vira uma bola e pede para ser chutado. Bola macia, gostosa, Pedro me chuta. Bati com o pego de trás e encheu o pé. Para muitos, José Silvério é um exagerado. Mas é isso que transforma o locutor esportivo em um animador de show nas tardes de domingo. Eu vejo hoje o narrador esportivo, no domingo à tarde, como uma pessoa que está animando um show, que está dando um espetáculo. Ela está animando aquele espetáculo que os jogadores dão. Como você não pode estar no campo, eu estou tendo que transmitir para você aquilo que você não está vendo. E como é que você consegue isso? Como é que você transmite dessa impressão de espetáculo a quem está ouvindo no rádio? Isso é uma coisa instintiva, realmente muito difícil. Eu não consigo até hoje explicar. Algumas pessoas dizem que eu irradio futebol rindo.
Eu até hoje não consegui entender isso, dizem que eu irradio sorrindo, e eu normalmente não sou um cara que sorri o dia inteiro, mas na hora do jogo realmente parece que eu estou sorrindo. José Silvério até parece mesmo uma metralhadora, mas a arte de disparar uma saraivada de palavras nasceu há muito tempo atrás. No começo dos anos 30, a Rádio Educadora de São Paulo irradiou um jogo entre paulistas e paranaenses no campo do Floresta. Pela primeira vez, a voz de Nicolau Tuma saía do campo de futebol para entrar nas casas de espantados ouvintes através das ondas do rádio. Eu fui apelidado Espiga Metralhadora no Rio de Janeiro em 1934, o que eu digo foi em 34. Eu havia irradiado a Corrida da Gávea no Rio de Janeiro, os famosos Circuito da Gávea. Eu irradiei no Rio de Janeiro em 34 pela Rádio Marinque Veiga, com uma cadeia de estações em São Paulo, Minas, sul do Brasil. Onde alcançasse o fio telefônico, chegava lá a nossa voz. E eu acredito que essa irradiação também agradou e começaram a me convidar a fazer transmissões. E fiz uma transmissão no Rio, no campo do Vasco da Gama, e ao meu lado estava aquele humorista da Marinque Veiga, o Barbosa Júnior, e eu fiz a transmissão no meu estilo rapidíssimo. E ele, no intervalo, assim, dá licença, pegou o microfone e falou assim: isto não é gente, isto é metralhadora. Vou começar pelo anúncio, né? Tá. Pedro B9, Rádio Record, a Voz de São Paulo, transmitindo diretamente do Campo Palmeiras, sob patrocínio da Equitativa, Grande Sociedade de Seguro de Vida, Equitativa, uma palavra, Equitativa, um símbolo de garantia e previdência. Faça seu seguro de vida na Equitativa para ter a certeza que sua previdência cai em bom terreno. Equitativa, uma palavra, Equitativa, um símbolo. Continua o jogo, agora quem pega a bola, passa direito para Bandinha, Bandinha, dribla, 1, 2, 3, passa para Araquém. Araquém dribla, 1, 2, passa de novo para Valdemar de Brito invade a área, dribla, 1, 2, 3, chuta, e a bola passa raspando a trave. E de que forma você se voltou para o esporte, para o futebol? Bem, eu sempre, desde menino, gostei muito de futebol. Eu assistia a todos os jogos de futebol desde garoto. Eu ia ficar perto da cerca do time, só para ver o jogo de futebol. Gostei muito, e joguei em criança. Onde existe hoje o estádio do Pacaembu, eu joguei muito futebol com amigos meus. Havia lá um campo grande, aberto, tudo, não havia estádio, coisa nenhuma. Nós nos juntávamos aí, os garotos, iam lá e jogávamos o futebol. E sempre gostei. Quando entro para o rádio, eu já tinha sido repórter, já estava trabalhando em rádio já há algum tempo. Em 1931, apareceu a perspectiva de transmitir-se um jogo de futebol no campo da Floresta, onde é hoje a Ponte das Bandeiras, onde funciona hoje o Clube Tietê. Ainda pela Rádio Educadora? Ainda pela Rádio Educadora, em 31. Eu estava me formando em Direito. E fiz uma irradiação, se não me falha a memória, já passado muito tempo, são 62 anos passados, foi paulistas e paranaenses, e os paulistas ganharam o jogo, e eu fiz uma transmissão tintim por tintim, para explicar direitinho por que se irradiava o lance por lance, para fazer, enfim, também uma propaganda da transmissão que eu fazia. Que eu comecei na Rádio Record a transmitir futebol depois da Revolução 32, logo no Campeonato Brasileiro. Era um campeonato que estava interrompido e prosseguiu depois da Revolução 32. Então, o lance por lance era o seguinte: as primeiras irradiações feitas, eu precisava explicar ao ouvinte o que eu estava fazendo e o que eu estava falando. Então, eu dizia, você faz uma coisa, para entender bem o que eu estou falando, se eu faço um retângulo na sua frente, do lado esquerdo está jogando, digamos, o Corinthians, do outro lado o Palestra Itália. Então, eu estou irradiando e estou dizendo, esses daqui estão atacando para cá, aqui é a entrada, aqui é o portão tal. Então, o senhor procure visualizar o que eu estou dizendo. Eu vou tentar transmitir-lhe o que está acontecendo no campo em todas as suas minúcias. Eu dizia, um lance por lance, porque nós vamos acompanhar a bola onde ela estiver. O sucesso do speaker Metralhadora abriu caminho para a primeira geração de locutores esportivos do Brasil. Corre o Zagallo, bate para o centro da grande área. Ataca o Brasil para Pedrini, tem fundo para o arco, livre para Zagallo. De bicicleta!
tentou encobrir o goleiro. Volta com a segunda parte do especial sobre os locutores, esses homens especiais com suas vozes maravilhosas. Abriu-se as cortinas e começa o jogo, torcida brasileira. O rádio ajudou o futebol a ser um espetáculo, numa época em que as mais belas jogadas eram produzidas dentro de campo. Toda uma geração de locutores com sensibilidade na voz traduzia cada lance em poesia. E o improviso era a alma do bom narrador. Eu não gosto de escrever, ainda hoje eu não gosto de escrever. Cantinhos de saudade eu fazia de improviso. Eu fazia Ave Maria na Rádio de Lins, fazia de improviso. Eu sempre fui muito religioso, sinceramente falando. Eu gosto de fazer discurso, gosto realmente, tenho facilidade para discursar. Eu nunca, mas nunca escrevi nenhum dos meus bordões. De repente, quando começava o jogo, a gente sabia que todo mundo dizia: apita o árbitro, começa o jogo. Aí eu, de repente, larguei bala. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. O Edson Leite gritava: meu cronômetro marca. Eu lancei: o tempo passa. Quando o goleiro pegava a bola, todo mundo: abraça, abraça, pega firme. Aí eu já comecei: segura com firmeza. No levantamento de bola, todo mundo: levanta para a grande área, vai subindo cabeça, zagueiro. Eu não. Balão subindo, balão descendo, cabeça na bola e sossega a defesa deste ou daquele time, entendeu? Eu sempre procurei diferenciar. Todo adeus, ele traz alguma tristeza e provoca evocações, mas é preciso justificar o adeus, porque o adeus representa a separação de alguma coisa que vai embora. E na despedida do Pelé naquele jogo contra a Áustria, se não nos enganamos, no Morumbi, quando o Pelé deu a volta olímpica, nós dissemos mais ou menos assim: ele está indo embora, torcida brasileira, empobrecendo os estádios, os espetáculos e deixando tanta tristeza, deixando saudade. Pelé está dizendo adeus, ele que escreveu com os pés as mais bonitas poesias da história do futebol. Quer dizer, coisas assim. Então, a nossa mecânica sempre foi diferente. E por falar no Pelé, bom que vocês sabem que eu irradiei jogos do pai do Pelé, o Dondinho, que foi um jogador de futebol fantástico. No caso do pai e do Pelé, filho de peixe, peixinho é. Porque o Dondinho carregou, ao longo de toda a sua carreira, a disciplina que caracterizou o Pelé. O jogo rasteiro, o toque de bola do Pelé, a vivacidade, o jogo de cintura do Pelé. E o Dondinho talvez tenha sido até melhor cabeceador do que o próprio Pelé. Porque o Dondinho era mais alto do que o Pelé. Magro e alto. Um talento extraordinário. E eu achei que em 52 era hora de alçar voos mais altos. Foi quando eu vim para a Bandeirantes. E por incrível que pareça, a maneira como nós entramos na Bandeirantes foi singular. A nossa carreira, modéstia à parte, tem muita singularidade. Eu vim fazer teste na Bandeirantes em janeiro. Então, no dia 19 de janeiro de 52, a direção da Bandeirantes pediu para que eu fizesse um teste irradiando Seleção Paulista e Santos na Vila Belmiro. E eu fui. A seleção ganhou de 3-2. Na volta, eles pediram que eu passasse na Bandeirantes. Passei na Bandeirantes 1h30, 2 horas da manhã. Assinei contrato de madrugada para começar a trabalhar no dia 1º de julho de 1952. Eu não queria abandonar assim, bruscamente a Rádio de Lins. E apesar de que eu tinha um pouco de medo, porque o clima do interior, principalmente antigamente, era muito diferente do clima de agora. É um clima muito íntimo, um clima muito caseiro, a gente conhecia todo mundo, a gente vivia realmente a poesia, o lirismo, o romantismo da época. Quando eu vim para São Paulo, eu não vim com a família, eu trouxe minha família 3 meses depois. Eu morava na pensão Vera Cruz, ali no Lago São Francisco. Mas eu chorei muitas noites enfiando a cabeça debaixo do travesseiro. De saudade da família, de saudade das namoradas, a gente tem que colocar no plural, porque naquele tempo a gente vivia o encanto do rádio. Quem trabalhava no rádio naquele tempo era um príncipe encantado. Então a mulherada dava em cima. Então a gente tinha um monte de namoradas, e naquele clima, naquele festival de sonhos e de poesias, a gente também gostava de pescaria, era um negócio muito lindo. A gente convivia muito com a natureza. De noite a gente se esparramava em lágrimas. E debaixo do nosso travesseiro a gente chorava na cascata da saudade. E de qualquer maneira isso marcou muito. No entanto, fez muito bem para nós, porque é preciso sofrer
para a gente valorizar aquilo que a gente consegue. Zito não pode ser esquecido. Ele merece ser lembrado. Zito vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. A clareza da informação foi o que marcou o período dos clássicos da locução. Naqueles tempos heróicos, a vida dos primeiros narradores se resumia a um evento esportivo e a um microfone na mão. Eram os tempos da equipe de um homem só. O Pedro Luiz com a velocidade, a rapidez de raciocínio, a fotografia exata da jogada, entendeu? Você ouvindo o Pedro, você sabia onde a bola estava. Zito põe na área, vai o Brasil para o ataque com Garrincha, vai na linha do fundo, na boca do gol! Vai, empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil, decorrido precisamente. Eu não tinha uma frase, não tinha uma expressão. Eu acho que o meu trabalho se caracterizava pela, digamos, fidelidade. Eu procurava assistir o jogo em voz alta e transmitir para o ouvinte a emoção que eu vivia. No campeonato de 58, o gol mais importante do Brasil foi contra o País de Gales, feito pelo Pelé. E você narrou? Narrei. Você se lembra? Foi resultado até de um arremesso lateral. O País de Gales foi um adversário duro. Se nós perdêssemos ali, nós estávamos fora. Se nós empatássemos, iríamos para sorteio. E o País de Gales estava mais fechado do que a Inglaterra. Quando o Pelé percebeu num lance lateral com o Didi, e ele fez um sinal na área, deram-lhe a bola, ele aplicou um semi-chapéu, chapéu de aba curta no zagueiro, e colocou a bola entre o zagueiro e o pau direito do gol, tinha uma distância de 1 metro. De bicicleta, Didi até levar uma meia puxinha, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Pedro, talvez você tenha formado a dupla mais famosa do rádio esportivo brasileiro, Pedro Luiz e Mário Moraes. Você podia falar um pouco dessa parceria? Bom, nós ficamos tão identificados, trabalhamos juntos durante 20 anos. Começamos na PAN. O Mário era o nosso correspondente carioca. Ele chamava do Rio e eu dizia, fala Mário. Então ficou até, se tornou hábito nos pontos de táxi, né? Um chamava, dizia, alô Pedro, outro dizia, fala Mário. Tal, a popularidade da dupla. Atenção, disparou a fera. E olha lá!